militar, e tão raso, né, que não se analisa até qual é o limite da dignidade humana nessas questões. Então, será que matar criança agora é legítimo só porque é uma prática indígena? Isso é uma questão muito séria e muitas vezes é tratado sim como se fosse legítimo isso. E aí nós temos os direitos humanos, nós temos a Anistia Internacional, nós temos vários órgãos e entidades que dizem que não, que isso é um absurdo, que por mais que seja indígena, essa prática não pode ser aceita. Entende? Então, eu sei que é complicado, como que vai... Eu sempre, quando eu dava aula de direitos humanos para os meus alunos, eu sempre me perguntava, espero que ninguém nunca me pergunte quem é que vai julgar esse Tribunal dos Direitos Humanos. Qual é a instância, né? Qual é a instância a que alguém vai recorrer quando se vê infringido em seus direitos humanos? Qual é a instância? Existe alguma instância? Não existe, existe o consenso. Existe o acordo que os direitos humanos foram criados após a bomba de Hiroshima. Teve que ter esse evento para o ser humano pegar na consciência e cair na real e se juntar e criar um documento desses. O próprio documento do menor adolescente, né, também. Qual é a instância que vai defender um adolescente que se vê infringido em seus direitos? Né? Então, claro, existem órgãos, mas eles vão usar uma lei. O Glauco pode me ajudar aqui, que ele é advogado, mas existem tribunais que certamente os direitos dos jovens e dos adolescentes são argumento num tribunal, não são? São considerados no tribunal. Sim, mas existe alguma instância que defende esses direitos, que você pode apelar para essa instância para que ela faça cumprir esses direitos? Sempre vai ter uma instância que é a última, né? Que tem que terminar nela. Sim. Mas... No nosso caso aqui é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Para qualquer direito. Sim. Para qualquer, mesmo que seja um direito assim transcendente como esse dos direitos humanos, ou acordos internacionais e coisas... Internamente, sim. Agora, externamente, existem alguns tribunais internacionais, frutos de tratado entre nações. Sim. Né? Mas que também realmente tem que ter um último, né? Gabi, e essa questão dos direitos humanos, sobre essa instância superior, eu também já li alguma coisa dizendo que esses direitos, eles funcionaram muito mais, a instituição dos direitos funcionaram muito mais para o Ocidente do que para o chamado mundo antigo, está entendendo? Porque existe entre os povos árabes, e infelizmente tenho que dizer, entre os islâmicos, certas consciências de que alguns males que nós consideramos males e agressão ao ser humano, para eles não foi considerado. Inclusive existe até escolas, por exemplo, de pensamento dentro do mundo árabe, que acham, por exemplo, que jamais houve o tal do Holocausto, que isso vamos dizer assim, é um chororô de judeu, na verdade nunca houve isso, e que, por exemplo, em relação aos militares americanos, que não houve esse massacre todo na Segunda Guerra Mundial, conquanto não tivessem morrido muitos americanos, mas que não houve esse massacre todo. Quer dizer, até mesmo se falando dos direitos humanos, pode-se falar como coisas relativas, porque não foi algo que... Por isso que a gente, no final das contas, a gente tem que dizer que o único que é absoluto nesse sentido da moral e do que é feito é a palavra de Deus. É a única coisa que tem. E para nós cristãos. Evidentemente que para o resto do mundo não é. Não é absoluto também. Essa seria para nós cristãos. Sim. Nós temos uma instância maior. Uma instância maior. Nós teríamos. Mas, enfim, em termos humanos, então, nós dependemos dessas apelações para sempre um nível superior, né? Até chegar no topo. Mais alguma pergunta? Eu posso. Sim, claro. Você pode, eu deixo. Obrigada. É assim, eu tenho ouvido muito colegas meus falando assim, o mundo inteiro está fazendo revoluções, o Brasil nada. Por que a gente não vai para a rua? Você está fazendo guerra lá fora, por que a gente não faz também? Aí eu fico assim, até que ponto um país pode se colocar para apoiar a guerra de outros, que são questões internas? Como é que a gente fica? Eu acho que nunca, né?
porque é muito complicado, né? E também essa argumentação, é interessante também você me lembrar, quando eu era pequena, eu achava guerra fascinante. Ainda mais, os meus pais passaram pela guerra, eles são alemães, vieram da Alemanha, né? E eles passaram a guerra quando eram crianças. Minha mãe foi deportada, ficou 3 anos longe da mãe dela, e era criança ilegítima, só tinha mãe para cuidar. Então eles viveram horrores mesmo. Mas eu, ouvindo essas histórias, eles nunca falavam nada dessas histórias, só diziam, ficavam horrorizados comigo de eu achar legal. Eu achava legal a guerra, nossa, que legal, né? Vamos lutar, né? Eu achava super romântico assim, ter que lutar. Mas enfim, isso é coisa de criança, né? Então a gente pensar, pô, todo mundo está fazendo guerra, por que nós não fazemos? Isso não é um argumento. Né? Nós não vamos fazer porque os outros fazem. Que motivo que é esse? Né? Que motivação que é essa? Então, e sobre intervir na realidade alheia, eu acho, claro, existem as coligações. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os aliados, né? Oi? Tinha o eixo também, fosse do eixo, outra coligação. Sim, o eixo, exatamente. Então, em nível, assim, eu não sou especialista em direito internacional e nem, enfim, relações internacionais, mas eu acho que o mesmo critério que você usa para fazer uma guerra dentro de casa ou contra um inimigo, vale para você se coligar com outro também. Você tem que analisar muito bem se isso é justo mesmo, né? Então, é o mesmo critério. E tem que ser mais pensado, eu acho, porque é uma outra realidade que você está interferindo. Né? Mais alguma pergunta? Dúvida? Colocação? Comentário? Ok. Apenas eu me lembro que naquela palestra do professor Luiz Carlos Lisboa, que é o contrário do nome da sua palestra, sim. Eu até agora estou me confundindo, como é o nome da sua palestra, para me dizer o nome da dele. A sua é falando em paz em tempos de guerra. A dele é falando de guerra em tempos de paz. Então eu me lembro que eu assisti isso na década de 80, se eu não me engano. E ele disse uma frase que isso aí já ficou na minha cabeça há muito tempo. Ele disse assim, a paz é a continuação da guerra por outros meios. A paz é a continuação da guerra por outros meios. E aí ele fala sobre essa dominação, que aparentemente seria invisível, a gente não percebe a dominação, e que ela começa exatamente pela dominação cultural, a entrada da língua estrangeira, quando a língua estrangeira começa a dominar mais aquela língua pátria, está entendendo? Os modismos de fora começam a entrar, entende que tudo isso é uma forma de dominação e que não deixa de ser uma guerra. Só que não usando bombas, mas é uma guerra, né? E a gente então conhece, sem citar o nome de nação nenhuma, mas conhece nações dominando outras, tranquilamente, nações que ficam lá pedindo esmola e dominando a outra mesmo. E é perfeitamente legítimo, num outro sentido, dizer, falando em guerra em tempos de paz, paz aparente. Uhum. Né? É isso mesmo. Aqui eu trouxe uma referenciazinha, São Tomás de Aquino, que eu mencionei, Agostinho, Leonardo Boff, Bodin, Laoande, que foi meu orientador, C.S. Lewis, O Peso da Glória é o livro em que aparecem esses dois artigos. Só que na tradução brasileira, não sei por que cargas d'água, esses 2 artigos não existem. Não foram traduzidos, não foram incluídos. Então, quem sabe um dia ainda uma editora venha pedir. Por isso que eu coloquei The Weight of Glory, que é onde esses 2 artigos de fato existem. Diga. É porque uma edição da editora Vida. Então é Learning in War Times. Então eu fiquei na dúvida também. Um dos 2 não existia, mas Learning in War Times eu tenho certeza que tem. É porque, Gabriela, Busca do Saber. Fizeram uma outra edição que inclui. na edição da Vida Nova não tinha, mas da editora Vida tem. Isso, então tá bom, que bom. Menos mal. 9 artigos e já tem uma introdução falando sobre a vida dele. Esse eu não tenho, eu tenho um antigo, por isso. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada a paciência e a oportunidade.